Otakus do Brasil, hoje especial Mangaká. Bom galera, hoje então a gente vai fazer um especial só sobre Mangaká. Então a gente trouxe o especialista da casa aqui, o cotista sobre assuntos asiáticos e tal. Clichê, né? Chama o japonês pra falar de mangá. É quem manja, né? Quem manja. Então hoje o assunto é esse e aí a palavra é dele. A gente selecionou pra hoje Osamu Tezuka, o pai, né, do anime, o deus do mangá, né? E Yoshihiro Tatsumi, o pai do Gekiga, que é a versão, digamos assim, adulta, não necessariamente erótica, do mangá. O tal do Gekiga. Osamu Tezuka nasceu na cidade de Toyonaka, no Japão, no ano de 1928. Tá? Ele deixou uma obra de aproximadamente 700 títulos espalhados por alguma coisa em torno de 150 mil páginas, que vão gerar alguma coisa em torno de 100 séries de animes. Ele é o fundador de 2 produtoras de animação e até hoje considerado referência máxima para todo autor, roteirista, desenhista, arte finalista, capista, colorista, qualquer profissional da área do mangá no Japão tem que ler, devorar, dormir, comer, vomitar e engolir de novo Osamu Tezuka. Yoshihiro Tatsumi nasceu em 1935 em Osaka. Ele mudou, na verdade, de várias cidades durante a infância porque ele nasceu no tempo da guerra. Ele é considerado o pai do Gekiga. A sua obra não é tão vasta quanto a do Tezuka. Ele tem alguma coisa em torno de 130 títulos autorais e outras obras em que ele colaborou como desenhista, arte finalista, colorista, capista. Ele não é tão famoso no Ocidente, ele se tornou famoso nos últimos 20 anos porque finalmente a obra dele começou a ser traduzida no Ocidente, primeiro no Canadá e do Canadá para outros lugares do mundo. Osamu Tezuka teve uma vida também marcada pela guerra, ele não era tão criança assim quando a guerra estourou e a guerra então vai ter um forte impacto sobre toda a produção dele. Mas sem me adiantar, ele começou a escrever já na verdade na infância. O primeiro quadrinho dele é ainda da época que ele estava na 2ª série. E ele passou quase toda a vida escolar dele fazendo vários livros ilustrados. Todos eles escolares, obviamente. Né? A maioria deles sobre insetos. Né? Ele vai publicar a primeira história dele oficialmente entre os 17 e 18 anos. Né? O Diário de Machan. Que é considerado o início da era de ouro do mangá. É a história basicamente de uma criança, de um nenezinho no jardim de infância. Tem ali como personagens ele, a família, o professor. Coisas simples, historinhas na verdade tirinhas de 4 quadros. Mas que são o grande marco do mangá moderno. Ele chegou a estudar medicina na universidade, se formou, conseguiu inclusive liberar o certificado de proficiência para poder exercer, mas nunca exerceu a profissão. Mas ele mesmo dizia que os estudos de medicina dele foram fundamentais para ele conseguir trabalhar melhor as histórias de ficção científica e ciência médica que ele escreveu. Na década de 50, ele abre a casa dele, vai receber vários artistas e aspirantes de artistas, o que acaba sendo o embrião do estúdio dele, tanto de mangá quanto de animação. O estúdio de animação que vai surgir na década de 60, depois que ele é demitido da Toei. Tá? Ele morreu em 1989 por câncer de estômago, mas a produção dele vai continuar bastante celebrada, inclusive com alguns relançamentos, por exemplo, o Astro Boy, que passou aqui no Cartoon Network, e no ano de 2012 que os estúdios do Maurício de Souza conseguiram a liberação para fazer a primeira produção usando personagens do Tezuka fora do Japão. Tatsumi cresceu durante o tempo da guerra, então ele teve uma infância bastante difícil, o pós-guerra também não foi muito fácil. Ele era de uma família de 4 filhos, o pai era um mulherengo de primeira linha, durava pouco em todos os empregos. A mãe tinha que se virar, os filhos também. Então ele cresceu achando que desenhar mangá ia ser a salvação da vida dele, ia ser a carreira, o trabalho, aquilo que ia dar para ele um futuro diferente. Ele, desde pequeno, então, participava de vários concursos. No Japão é normal os jornais e as revistas lançarem prêmios para autores infantis, autores adolescentes. E ele chegou a ganhar vários concursos, chegou a fazer parte de uma espécie de associação de quadrinistas infantis. Tá? Ele vai escrever o seu primeiro quadrinho em 1954. Tá? E
Pouco tempo depois, ele vai então escrever o seu Manifesto Gekiga. O que é o Gekiga? É um quadrinho japonês voltado para um público mais adulto, com ênfase na crueldade do mundo, na dureza da vida, e ele se preocupa então em falar não mais sobre heróis, mas sobre vítimas. O Manifesto Gekiga foi escrito principalmente em inspiração ao que ele viu nos Brutos Também Amam, nos livros do Mickey Spillane. Então, ele saiu muito impressionado com aquela realidade bruta que ele viu nos livros e no cinema, e ele chegou à conclusão de que não tinha nada disso nos quadrinhos e que se estava perdendo um público. E aí ele resolveu que ia começar a escrever sobre isso. No Brasil e no Ocidente, Tezuka é muito mais famoso, obviamente. Tá? Ele tem várias obras publicadas aqui. O primeiro mangá que eu lembro de ter sido publicado em português do Tezuka mesmo foi O Princesa e o Cavaleiro pela JBC. Mas agora, de uns tempos pra cá, tá saindo muita coisa pela New Pop. Dororo, Kimba, Crime e Castigo. Ele é famoso também por Blackjack, Wonder Tree, Kirihito e mais um monte de outras produções. Tá? Todas elas fáceis de você conseguir ou em livro ou pela internet. Osamu Tezuka introduziu no universo do mangá Os Olhos Grandes, que ele diz ter copiado da Disney, mas que de fato você vai identificar com o estilo japonês. Além disso, ele introduziu no quadrinho japonês os quadros de formato variável, splash pages, quadros triangulares, circulares, quadros que se invadem. Nada disso existia no mangá japonês antes do Tezuka. E esse modelo de quadrinização é o que ele vai usar também quando começar a fazer a animação, com aqueles quadros, com aquelas cenas estáticas que são muito comuns hoje no universo dos animes. Tudo foi começado a partir do formato de quadrinhos do Tezuka. Mas a grande sacada do Tezuka, de fato, é o Star System. O que é isso? É um conjunto de personagens fixos, sempre com o mesmo traçado, que ele usava em várias histórias, como se fosse um casting de atores. Então, nessa história, fulano é bonzinho, na outra série ele é malvado, nessa aqui ele é um alienígena e na outra ele é um camponês. Ele dizia que isso, além de facilitar o desenho dele, porque muitas vezes ele estava produzindo 4, 5 histórias ao mesmo tempo, dava ao público a identificação. Todo mundo batia o olho e sabia que era uma obra dele. No Brasil, a obra do Tatsumi não é muito divulgada. Na verdade, só existe uma edição em português, saída pela Zarabatana Books em 2007, que é um encadernado de contos dele de mulheres. Aliás, o título é exatamente esse, Mulheres. Tá? Mas você consegue também pela internet várias outras edições, muitas delas já traduzidas para o inglês. Tá? O grande destaque é o Drifting Life, que é a autobiografia do Tatsumi, também contando uma parte da história do Gekiga no Japão. Tá? Então é uma obra que ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Eisner e o Angoulême, e é imperdível. Essa obra também serviu de base para um documentário em animação, tá? Que tem o nome do autor, Tatsumi, uma produção de Singapura, que alterna entre cenas da vida dele, da biografia dele, e animações de algumas das histórias mais premiadas, mais famosas do autor. O maior legado do Tatsumi é, sem dúvida alguma, o Gekiga. Não que não se fizesse quadrinhos com violência ou quadrinhos com drama antes dele. Ele é o primeiro a transformar isso numa escola, num gênero editorial. Depois dele, vários outros autores vão vir. Você está lendo Monster, você está lendo 20th Century Boys, você leu Crying Freeman, leu Maya, Garota Sensitiva. Todo esse pessoal bebeu na mesma fonte que foi aberta pelo Tatsumi. Ele é o cara responsável por trazer o cidadão comum japonês para o retrato do quadrinho. Então, o cara que está preocupado em pagar a conta, a mulher que está preocupada com a saúde do filho, o sujeito que perde o ônibus, o sujeito que não sabe o que vai fazer com o macaquinho de estimação agora que ele não tem mais emprego porque perdeu o braço na fábrica. Então, ele vai cuidar do drama do cidadão comum. Não existe uma personagem que você vai dizer, esse é o cara que vai salvar a pátria ou ele vai salvar a si mesmo. Não existe salvação.
Embora fossem amigos bem próximos na década de 50, o Manifesto Gekiga meio que separou os dois autores, isso por conta do conflito de interesses, né? Tezuka tinha como principal meta na sua produção a diversão do seu público, enquanto Tatsumi, com o Manifesto Gekiga, estava mais preocupado em mostrar o drama da vida real. Tezuka achava que era perda de tempo e de esforço dedicar a criação a fazer as pessoas se sentirem mal com a vida e, portanto, eles passaram um tempo sem se falar. Mais pra frente, o próprio Tezuka vai incorporar alguns elementos do Manifesto Gekiga sem abrir mão da sua veia cômica, da diversão, da ação, mas ele mesmo também vai criar histórias um pouco mais dramáticas para falar também sobre a sua perspectiva do pós-guerra e daquilo que ele estava vendo na humanidade. No entanto, existe uma diferença fundamental entre os dois. Enquanto para o Tezuka a paz é algo precioso e deve ser preservada, então toda a violência, todo o drama, toda a tristeza, elas no final das contas vão ser vencidas pelo herói, né? O Tatsumi tem histórias trágicas, tristes, em que a vida é sempre cruel e que o protagonista nunca é herói, ele é sempre vítima. E isso vai refletir muito na obra, no traço dos dois, porque o Tezuka nunca vai abrir mão do seu traço esteticamente agradável, bonito, né? Enquanto o traço do Tatsumi, ele é claramente deformado, não no sentido Mutarelli da deformação, mas ele não é agradável de se ver. Ele é uma arte que incomoda desde o visual. Bom, não sabe nada desse assunto, né? Que nem eu, é igualzinho eu não sabia nada desse assunto. Hashtag tá valendo, se quiser levar para casa alguém que não sabe nada de mangaka, é só Hal Jordan. Não, eu quero usar o Hal Jordan, quadrinheiros e tal. Mas como eu não sabia nada, tchau pro Hal Jordan. Pergunta, para você que é o nosso especialista nesse assunto. Death Note, Monster, Naruto, 20th Century Boys, Dragon Ball, Bleach, tudo Berserk, Sailor Moon, isso tem na banca, que a galera compra. Qual a relação disso com esses dois grandes autores que você falou e com essa história toda que eles construíram lá no Japão? Bom, para começo de conversa, todo mundo que escreveu essas coisas e várias outras que estão aí nas bancas e que ainda vão chegar, leu esses dois. Então isso é uma coisa que não dá para ter dúvida nenhuma. Uhum. Influências que são visíveis. Na turma que escreve coisas do tipo Death Note, Monster, tá? Claramente a elaboração psicológica de personagens, tá? O modo como as histórias se entrelaçam, porque elas não são só histórias de protagonistas, você tem várias micro-histórias que estão se cruzando ali, e que dão um todo, uma complexidade muito grande que o mangá comum não faria sem que o Tatsumi tivesse abrido as portas para isso. Tá? Para o pessoal que lê Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto, a grande coisa que pega é o equilíbrio que o Tezuka tinha entre ação, comédia. Uhum. Tá? Então, ele trabalha com violência, trabalha com sangue, trabalha com erotismo. Todo esse pessoal trabalha muito com tudo isso, mas com a pegada do humor. O trocadilho no nome, as gags de tropeção, o protagonista meio sem noção. Então, isso tudo é muito visível em toda a obra do Tezuka. Eles beberam na fonte desses dois caras, adotaram seu próprio estilo de desenho, criaram sua própria técnica narrativa, mas sem fugir da escola que esses dois criaram. Excelente. Galera, só para lembrar, além do Anona, as camisetas aí, o pessoal de parceria com a gente, olha o link aí da loja deles. Agora janeiro, já passou o Natal, tudo, mas as camisetas são baratas e são boas, vale a pena entrar lá. E é isso, muito bom, foi excelente a sua participação aqui. Tem coisa mais clichê do que chamar o japonês para falar no mangá? Cara, é tu.